Muito bem, pessoal. Tô aqui com meu cafezinho já. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês o resumo do capítulo 3, que é os processos de troca de calor. Se vocês escutarem alguma coisa no fundo, são os meus doguinhos aqui, minha gata que tá no escritório, tá? Estão me fazendo companhia porque a gata não para de miar, então ela tá muito chatinha. Eu deixei a porta aberta e os dois acabaram entrando. Tá? Então vai ficar com ruído, tá bom? No fundo aí, vai ficar uns ruidinhos aí. Bom, vamos lá. Processos de troca de calor. Esse capítulo é baseado em distinguir os tipos de processo de troca de calor. São três: condução, quando o corpo é sólido, convecção e irradiação. De forma bem simples, dá para ir direto para essa parte verde aqui, ó. Condução é a transferência de calor feita por corpos sólidos, convecção é a transferência de calor feita por fluidos, radiação é a transferência de calor feita por ondas eletromagnéticas. Nesse último processo, o calor não precisa de um meio para se propagar. O que é o meio, gente? É um meio material, é alguma coisa sólida, alguma coisa líquida, alguma coisa gasosa. Então, em resumo, os três tipos de troca, a maneira de diferenciar uma da outra é simplesmente isso. Se quem troca calor é um corpo sólido, então nós temos transferência por condução. Se quem troca calor é um fluido, temos por convecção. E se não é nenhum dos dois, só pode ser por radiação, ok? Então, aqui eu tenho vídeos, né, para explicar um pouquinho mais detalhado, porque às vezes isso cai no Enem. Especificamente essas partes mais detalhadas. Por quê? Olha só, aqui vamos falar sobre a condução. Olha aqui, ó. Repara o seguinte. Aqui nós temos uma vela e um pedaço de metal que vai ser aquecido por essa vela. Numa das extremidades, nós temos o metal quente e na outra extremidade temos o metal frio ao ponto da pessoa conseguir segurar ele com a mão. O calor, ele vai ser conduzido ao longo do corpo dessa barra de metal. Microscopicamente, a gente vai poder fazer uma análise dessa seguinte forma aqui, ó. Observa que conforme vai se aquecendo, as bolinhas vão ficando vermelhas e cada vez mais agitadas. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Olha só, ó, tá aquecendo, o calor começa a ser conduzido ao longo do corpo e aí, conforme elas estão vermelhinhas, elas vão se vibrando cada vez mais rápido, tá? Até que todo o corpo esteja aquecido. Esse é o processo de troca de calor por condução visto de forma microscópica. Aqui nós temos, continuando o vídeo, nós temos uma parte, ó, onde vai mostrar isso novamente, só que por um outro ângulo de vista. Então o calor vai ser conduzido dessa forma em corpos sólidos. E a particularidade disso tudo é que uma extremidade do corpo vai ficar mais quente do que a outra. Ou seja, aquela extremidade que está em contato com a fonte de calor vai estar mais quente do que a outra extremidade que não está em contato com essa fonte de calor. Isso é normal nesse tipo de processo. Já na convecção, nós temos uma coisa muito simples de diferenciar, que é o transporte de massa ou o transporte de fluidos de um ponto a outro. Como, por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui, olha aqui, ó. Então, o que que nós temos aqui nesse vídeo? A pessoa vai começar a aquecer um frasco com água e colocou umas bolinhas para a gente poder visualizar as correntes de convecção, que é as correntes que vão transportar essa massa de fluido e esse fluido é que vai carregar o calor. Olha só, ele começa a aquecer, isso não acontece de uma hora para outra, ele demora um tempinho, e aí vai começar a formar nossas correntes de convecção, e aí dá para visualizar com as bolinhas ali, ó. Então a bolinha vai subir, aí ela vai perder calor, e vai voltar a descer, e depois volta a subir, ganhando, porque ganhou calor, e depois, quando chega lá em cima, ela esfria e desce, então fica um movimento de sobe e desce, exatamente descrito por essa imagem aqui. Então isso aqui é a corrente de convecção. A parte do líquido aqui que está na parte de baixo, ela vai ser aquecida. Quando o corpo é aquecido, ele diminui a densidade, e quando ele diminui a densidade, ele tende a ir a subir, né? E quando ele chega na parte de cima, ele vai perder calor para o ambiente e volta a ficar mais frio, e quando ele fica mais frio, ele tem uma densidade maior e começa a descer, dando lugar para o líquido que está com uma densidade menor. Então fica esse movimento de sobe e desce, que a gente chama de corrente de convecção. Então basicamente é isso, gente. Corrente de convecção, ela não surge do nada, ela surge com o tempo, depois de a gente começar a aquecer uma massa de fluido. Ela pode ser tanto um gás quanto um líquido, e isso acontece muito no nosso dia a dia, porque a gente sofre com o calor do dia a dia ou com o frio do dia a dia por causa da convecção do ar, ok? Então, correntes de convecção é isso. Para finalizar, a irradiação é o tipo de troca de calor onde acontece
uma emissão de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Por exemplo, a luz solar é uma onda eletromagnética, o micro-ondas é uma onda eletromagnética. Elementos radioativos emitem ondas eletromagnéticas. O importante aqui é salientar uma coisa: radiação ou irradiação não é exclusiva para objetos radioativos. Isso é importante porque às vezes acontece alguma explicação e aí coloca o nome lá radiação no meio e vocês acham que não tem nada a ver, mas na verdade sim, tem a ver. Todo corpo emite radiação, a radiação é emitida naturalmente. Isso acontece da seguinte forma: todo corpo que está numa certa temperatura, ele emite uma radiação. Por exemplo, se eu pegar um metal e aquecer, ele vai aparecer uma cor avermelhada. Se eu continuar aquecendo ele mais ainda, ela tende a ficar mais azulada. Por exemplo, as estrelas. A estrela mais fria é a cor vermelha. A estrela mais quente é na cor azul. Então, a cor da estrela depende da temperatura que ela está. E a gente enxerga as cores através do espectro infravermelho, que são ondas eletromagnéticas. Então, se a gente está vendo um corpo emitindo uma luz, é porque ele está emitindo radiação. E nem sempre essa radiação é prejudicial à saúde. Isso tem que ser bem estabelecido, tá, gente? Uma coisa importante da radiação, e aí quando cai algum problema desse tipo no Enem, é que é o seguinte: da mesma forma que os corpos emitem radiação, eles absorvem radiação. Por exemplo, você sai na rua com uma camiseta branca, e aí você não sente tanto calor. Mas aí você pega e sai com uma camiseta preta, e aí você começa a suar pra caramba. Por quê? Porque a camiseta preta absorve mais energia do que a camiseta branca. Por outro lado, se tu tá com muito calor, tanto com a camiseta branca quanto com a camiseta preta, se você ir para uma sombra, quem você acha que vai esfriar mais rápido? A camiseta branca ou a camiseta preta? A resposta certa é a camiseta preta. Porque da mesma forma que como ela absorve radiação mais rápido do que a branca, ela vai emitir radiação mais rápido do que a branca. Então, da mesma forma que eles absorvem a radiação, eles emitem radiação, ok? E o último detalhe desse processo é que a radiação nunca vai ser absorvida 100%. A diferença é que parte dela é absorvida e parte dela é refletida. O que muda aqui é que a camiseta branca reflete mais radiação do que a preta. A preta absorve mais. Por isso que a preta esquenta mais rápido, porque ela consegue mais absorção de luz ou radiação do que a própria camiseta branca. Bom, para finalizar, nós podemos falar aqui da garrafa térmica e das estufas. Vamos começar pelo mais simples, que é a estufa. A estufa, gente, Deixa eu pegar uma imagem aqui para nós. Olha aqui. A estufa é isso aqui, tá? Ela é uma estrutura completamente fechada e transparente. Qual que é o objetivo dela? Deixar o ar que está dentro dela mais quente do que o ar que está fora dela. É claro que vai haver troca de calor por condução entre o ar que está do lado de fora pelo ar de dentro através do próprio material. Então, o que vai acontecer, gente? Num dia de sol, a radiação vai passar por esse material transparente, ela vai ser refletida, obviamente, parte dela vai ser refletida, por isso que a gente consegue enxergar. Caso ela não fosse refletida, a gente não conseguiria enxergar direito. Por isso que a gente tem esse reflexo aqui, ok? O que vai acontecer, gente? A radiação vai passar pela minha estufa, vai passar o plástico ali transparente, vai ser absorvida pelo ar e esse ar vai ficar mais quente. Como não tem saída para esse ar, ele vai esquentar e não vai conseguir sair dali para dar lugar para um ar mais gelado. Então, esse ar vai ficar preso, vai ser aquecido e vai receber mais radiação, que vai ser aquecido de novo, vai receber mais radiação e vai ser aquecido de novo. Então, o objetivo da estufa nada mais é do que aquecer o ar de dentro e deixar ele mais quente do que o ar que está lá fora. E o processo de aquecimento acontece através da radiação. Bom, gente, então vamos falar da garrafa térmica. Eu peguei essa figura aqui para nós entendermos melhor o que está acontecendo. O objetivo da garrafa térmica é impedir que o que esteja dentro dela seja aquecido ou seja resfriado. Então, para isso, ela precisa isolar o que está ali dentro do meio externo. Quais são esses três tipos de isolamento que ela vai fazer? Primeiro, a condução. Eu tenho que evitar a condução de calor entre o que está dentro e o que está fora. Para isso, ela vai ter duas paredes internas e uma tampa isolante. E o apoio também vai ser isolante térmico. Assim, eu tenho uma dificuldade de passar calor de dentro para fora ou de fora para dentro, porque os objetos são separados por um vácuo, né? Eu tenho aqui a parte de fora e a parte de dentro, eu tenho um vácuo ali dentro, então não tem um corpo
para conduzir calor entre o lado de fora e o lado de dentro, e nem pelo lado de dentro quanto o lado de fora. E nas partes superior e inferior eu tenho um material isolante, porque isso eu não vou ter como bloquear completamente, ok? Então eu preciso de um material isolante, tanto embaixo quanto em cima. Embaixo não é tão preciso, tá? Não é tão exigente. O mais exigente seria na parte de cima, eu já explico o porquê. Que aí vem a parte da convecção. A convecção é a troca de calor por fluidos. Imagina que eu coloque alguma coisa aqui dentro. Essa coisa quente ou fria, vamos pensar numa coisa quente. Eu coloco água quente aqui. Então o que que vai acontecer? Ela vai esquentar o ar que está aqui dentro, esse ar vai aquecer e vai subir. Esse ar vai entrar em contato com essa tampa. Se ela não for um bom isolante térmico, essa tampa vai aquecer e vai trocar calor com o meio externo, e aí o meu material vai esfriar com o tempo. Então uma das maneiras para impedir a convecção é o vácuo e a tampa isolante. E por fim, eu tenho a radiação. O que que acontece, gente? Para a radiação é mais simples, né? Ela não vai entrar aqui dentro porque o material é opaco. Mas esse material pode acabar absorvendo radiação. Ok, não tem muito problema, porque ninguém vai estar andando com um copo no meio da rua e deixar ele exposto com muita facilidade na luz do sol. Ok. Só que tem uma coisa, o líquido quente que está aqui dentro, ele vai emitir radiação. Se essa radiação passar pela garrafa, ele vai perder calor. Então o que que a gente faz? A gente coloca uma parede espelhada dentro da garrafa. Assim, o que ela emitir de radiação não vai ser perdido. Ela vai emitir e vai ser refletido pela própria parede interna e aí volta para o interior da garrafa, ok? Então essas são as três formas que a garrafa térmica impede a troca de calor entre a parte de dentro e a parte de fora. Resumindo, condução ela tem vácuo, o calor não pode ser conduzido no vácuo. Convecção, eu tenho uma tampa isolante e o vácuo que vai impedir a saída de ar quente aqui ou a entrada de ar frio. E a radiação, eu tenho as paredes espelhadas, que vai impedir que a radiação seja emitida de dentro para fora ou de fora para dentro, ok? Então, assim, gente, não é um conteúdo muito difícil, é mais questão de analisar caso a caso para entender os problemas, ok? É isso. Daqui a pouco eu coloco para vocês os exercícios. A gente se vê até a próxima. Forte abraço.